Olá, você está assistindo ao programa Condomínio e Casa, um programa com a parceria do Secov Norte e da Loge. Hoje estamos recebendo o Gustavo Camacho, advogado, especialista em direito condominial e mais uma vez trazendo ótimas informações. Ele vai compartilhar aí várias informações aí do dia a dia, do que está acontecendo, e o beneficiado é você aí do outro lado da telinha com as várias informações que o doutor Gustavo Camacho está trazendo. Tudo bem, doutor Gustavo? Tudo bem, Tiago. Agradeço o espaço. Também agradeço a sua audiência, nosso telespectador. Legal, que bom, né? Compartilhar com a gente essas informações aí. Vamos direto ao assunto, né? Tá tendo aí bastante discussão a respeito de aplicativos que alugam apartamentos por dia, né? Vou citar aqui o mais conhecido, Airbnb, né? E aí está gerando muita polêmica, né, nos condomínios, pode, não pode. Então, eu queria saber, né, de um especialista, né, em direito condominial, o que é que está acontecendo nessa questão aí de aplicativo de aluguel por dia. Vamos pegar aqui o Airbnb. Essa discussão toda, Tiago, ela não é algo recente. Desde que as plataformas de hospedagem elas surgiram, e já é algo inequívoco, veio para ficar. Assim como o Uber veio para ficar, assim como o Netflix veio para ficar, as plataformas de hospedagem também vieram para ficar, isso é um fato. Agora, a gente perpassa por uma análise. É locação por temporada, que é aquela locação residencial que não pode superar o prazo de 90 dias, ou é regulada pela Lei Geral de Turismo, a LGT, porque seria hospedagem e não locação. Essa é uma resposta que nós não temos ainda. O STJ não se debruçou sobre esse assunto e não ainda pacificou o entendimento. O interessante nós tivemos no mês passado uma interessante decisão proveniente lá do STJ, o RESP, o Recurso Especial 1819075, que é lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, em que uma unidade habitacional autônoma, ela fracionava as suas dependências, os seus quartos, como se fosse uma pensão. E fracionava para locação ou hospedagem por intermédio da plataforma Airbnb, que inclusive atuou como assistente processual nesses autos. E por isso que essa decisão ela é um precedente, ela não é uma jurisprudência. E a distinção entre precedente e jurisprudência ela é fundamental aqui, porque jurisprudência são entendimentos já do judiciário, do STJ, dos tribunais, pacificados num sentido, já tem uma linha decisória. Nesse caso, não existe uma linha decisória, existe um precedente. E um precedente bastante atípico, porque essa unidade ela fracionava a utilização das suas dependências. Bom, o fato é que o STJ analisou a situação, um caso totalmente atípico, e o que é interessante disso? O STJ reconheceu o princípio da autonomia privada, típico dos condomínios, onde os condomínios eles conseguem se autorregulamentar. E se estiver lá na convenção que não pode alugar as unidades ou utilizar a plataforma de hospedagem para fins de remuneração pela estadia na unidade, o condomínio pode fazer a proibição. Isso foi o que ele definiu nesse precedente específico. Mas o ponto central da controvérsia toda não existe ainda uma segurança jurídica sobre o assunto. Se você chegar e perguntar, Gustavo, posso ou não posso? Aí eu vou ter que contar toda a história, não vou dizer, peraí, pode ou não pode. Não é bem assim, é o famoso depende do advogado. Depende, será que dá ou será que não dá? Então esse é o típico caso do depende. O que é mais seguro? Colocar lá na convenção que pode ou que não pode. Por que a convenção? A convenção é o combinado maior do condomínio, é um documento do condomínio, em que 2/3 dos condôminos assinam, subscrevem e ratificam. Então tem uma força maior. Só que tem muitos críticos desse assunto, inclusive doutrinadores, professores muito renomados que entendem que a plataforma de hospedagem na verdade, locação por temporada. E, portanto, não poderia haver essa intervenção tão grande no direito de propriedade. Isso nos leva a uma discussão muito maior. A coisa é tão profunda que ela tem a ver com as raízes da nossa sociedade
moderna, a sociedade neoliberal que a gente vive. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: o direito de propriedade, lá do artigo 1228 do Código Civil, até pouco tempo atrás, ele era o maior direito que nós tínhamos dentro da sociedade, que era o direito efetivamente de propriedade. Ele era o direito quase que absoluto. Não existia essa história de função social da propriedade. E isso tem a ver lá com a Revolução Francesa, para você ver como o negócio ele é importante e ele tem a ver com as bases da nossa sociedade. Se a gente for parar para lembrar das nossas aulas de história, lá do ensino médio, o que acontecia? A gente teve um momento em que, antes da Revolução Francesa, se vivia num estado absolutista, no qual somente os nobres poderiam ter propriedade. E os burgueses, que já vinham em uma movimentação bastante interessante financeiramente, se sentiam alijados, se sentiam afastados dos seus direitos. Então eles romperam com a monarquia para que fosse criado um Estado, naquela época, liberal. E qual era o principal objetivo? Que o particular, que não fosse nobre, pudesse ter propriedade. Interessante. E esses ideais liberais, eles inspiraram, lá em 1916, a criação do nosso Código Civil de 1916, que teve a sua vigência por quase 100 anos, que só foi alterado lá em 2002. Então a gente veio numa linha, e nesse intermédio várias situações aconteceram. A gente teve o crack da Bolsa de 29, que demonstrou, lá dos Estados Unidos, de Nova York, que demonstrou que o sistema liberal precisaria de intervenções estatais. E aí a gente começou a ter as influências lá do leste europeu, influências sociais, momento em que se consolidou o estado de bem-estar social. E isso tudo influenciou a Constituição de 1988, que é uma Constituição cidadã, na qual a propriedade deixou de ter o seu caráter absoluto e inquestionável e precisa passar a atender às necessidades sociais, precisa cumprir a função social da propriedade, lá no artigo 5º da Constituição Federal. Perceba a importância de toda essa discussão. Isso não foi efetivamente definido. E dentro desse contexto todo do direito de propriedade, a Convenção de Condomínio ela é o documento fundamental para que esse tipo de discussão seja levada a efeito, porque é o maior combinado dos condôminos. O professor Caio Mário da Silva, que elaborou a Lei 4591, ele nos deu, na verdade, um presente, quando ele não definiu e regulamentou item a item da vida dos condomínios, a vida condominial, porque ele deixou margem para que nós, condôminos, fizéssemos os nossos combinados próprios naquilo que não ofende a legislação hierarquicamente superior. E esses combinados eles ficam expressos lá na Convenção e no regulamento interno que instrumentaliza o uso da Convenção. Por isso que penso que foi uma decisão interessante lá do STJ, porque reconheceu esse princípio da autonomia privada. É o que os condôminos querem. Ou seja, tem condomínio que vai aceitar a utilização da plataforma Airbnb ou similares. E tem condomínio que não vai aceitar. E aí, onde vai ficar documentado isso? Na convenção. E a pessoa que compra uma unidade num condomínio desses, antes de morar num condomínio, antes de comprar, se eu sou um investidor, uma unidade num condomínio, o que eu preciso ou precisaria fazer? Lá no registro de imóveis existe um documento chamado convenção. Vai lá na convenção, analisa se aquelas regras daquela pequena sociedade fazem sentido para quem está comprando a unidade. E depois vai no cartório de registro de pessoas jurídicas e obtém o regulamento interno e vê como é que é a vida das pessoas. Porque ali são os principais combinados. Tanto a convenção quanto o regulamento interno têm natureza jurídica normativa, contratual. Todos os princípios contratuais que regem a vida privada, digamos que eu fosse vender um imóvel para você. Certo, olha. Teriam princípios, os princípios lá do artigo 104 do Código Civil, princípio da boa-fé objetiva, princípio da função social da propriedade. Tudo isso daí está regulamentado numa relação de um particular com o outro. Uma relação minha com você, que eu estou vendendo um imóvel. E esses mesmos princípios são transportados lá para a Convenção de Condomínio, que é o combinado. Então, as pessoas que participaram daquela Assembleia Constituinte, lá da Convenção de Condomínio, lá do Regulamento Interno, elas se submetem àquelas regras que elas mesmas deliberaram, naquilo que não ofende a legislação hierarquicamente superior. E as pessoas que, ainda que não tenham participado daquela Assembleia, que definiu aquelas regras, que vieram a adquirir o imóvel, depois vieram a morar no imóvel como locatários, usufrutuários, qualquer forma de posse,
também se submetem àquelas regras. Porque além de ser uma regra contratual, a convenção e o regulamento interno, eles têm natureza jurídica normativa e se opõem a esses terceiros. Percebam a importância dessa decisão, o alcance dessa decisão. Ela atinge as bases centrais da nossa sociedade moderna, do neoliberalismo. Assim como a gente nasce com direitos e deveres, quando você adquire um apartamento, você tem direitos e deveres, né? É exatamente, né, o que... Ainda mais, Tiago, ainda mais, porque quando a gente nasce, a gente assina lá, segundo Rousseau, o Pacto Social de Convivência, porque se a gente não está de acordo com as regras da sociedade, por onde é que a gente vai? Nós vamos presos. Sim. É o que vai acontecer. Agora, quando você voluntariamente decide morar num condomínio, você escolheu, não é algo involuntário. Então, voluntariamente, você assina literalmente as regras de boa conduta e convivência que aquela sociedade valoriza. Por isso a importância da convenção e do regulamento interno. E esses combinados devem estar lá na convenção e no regulamento interno. O problema disso tudo qual é? Que esses documentos, muitas das vezes, são elaborados por pessoas que não têm a capacidade técnica necessária para a sua elaboração. E o vício é de origem. Você pega, quem é que geralmente faz a convenção de um condomínio? Lá no momento da incorporação imobiliária. É copiado? Aí é que está o problema. É copiado de outros? Vem da construtora. A construtora geralmente contrata um despachante imobiliário para elaborar a minuta da futura convenção de condomínio, segundo o artigo 32 da Lei 4591. E aí esse documento, pro forma, ele é protocolado lá no cartório, preencheu os requisitos, a incorporação imobiliária é autorizada e as unidades passam a poder ser vendidas. E aí depois, na Assembleia de Instalação, onde a convenção vai ser ratificada, a minuta da futura convenção vai ser ratificada para que possa ser registrada, as pessoas, de modo geral, estão preocupadas em receber as suas chaves, tomar champanhe, tirar foto, etc. E ninguém se preocupa em ler a convenção. Então, ratificam regras que não fazem sentido para aquela massa condominial. Percebe o vício de origem? E quando vai alterar, quem é que vai alterar? A administradora do condomínio ou o síndico que não tem formação técnica para isso. Então, é um problema estrutural que a gente tem dentro da sociedade condominial, que é um mercado que vem agora se estabelecendo, vem crescendo e vem se estabilizando. Olha só, que bacana, hein? Tivemos uma aula aqui de história, uma aula de Constituição, uma aula magnífica. Poxa, que bacana, que bom saber tudo que vem por trás, né, até chegar até hoje, né? Por que o regimento, por que acontece, né, direitos e deveres. Interessante, boa explanação. E é fundamental isso, Tiago. É tão fundamental que a Comissão de Direito Condominial da OAB de Mato Grosso, através do meu amigo professor Miguel Zain, eles propuseram lá um projeto de lei, o 1513. E esse projeto de lei, ele visa o quê? Ele visa que a convenção e o regulamento interno sejam assinados, quando vai ser feita uma alteração ou quando vai ser feita uma incorporação imobiliária, sejam assinados por advogado, porque é o profissional que teria capacidade técnica para assinar esse tipo de documento e elaborá-lo. Bacana, legal. Muito conhecimento, muito compartilhamento de informações aí. Bacana. Nós estamos terminando agora o primeiro bloco. Vamos ao rápido intervalo, tomar uma aguinha. Voltamos agora, daqui a pouquinho, para o segundo bloco. Espera só um minutinho aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. E hoje, recebendo aqui no estúdio da TV da cidade, o Dr. Gustavo Camacho, especialista em direito condominial, trazendo várias informações importantes aí no dia a dia, o que está acontecendo, e também falando a respeito do PL, do projeto de lei 1513, está lá no Congresso Nacional. Como é que está? Fala um pouquinho mais a respeito desse PL que nos interessou bastante, doutor. Tiago, esse PL 1513, ele visa corrigir algumas distorções de mercado. É natural. O mercado condominial ele vem se desenvolvendo desde 1964. Até pouco tempo atrás ele era o patinho feio. Eu brinco que ele era o patinho feio porque ninguém queria trabalhar com os condomínios. Por que ninguém queria trabalhar com os condomínios? Primeiro, assembleias de condomínio no período noturno. Segundo, alta exigência dos condôminos. E terceiro, o ticket em relação às empresas, o preço pago em relação às empresas costuma ser abaixo da realidade empresarial. Então, as pessoas não queriam. Aí,
Isso veio se consolidando desde 1964. Algumas crises foram sendo enfrentadas e a crise que mais trouxe expressão ao mercado condominial foi a crise de 2014, porque a gente teve uma grande bolha imobiliária causada lá pelo plano Minha Casa Minha Vida, que teve um grande fomento das vendas, da comercialização de imóveis, muita gente nesse mercado, corretor de imóveis, o mercado expandindo. E aí em 2014 a gente chegou com a corda no pescoço, com a bolha de crédito, que acabou dando problema no mercado. Então a gente veio para uma grande depressão. E muitas pessoas, muitas empresas, principalmente contabilidades, deixaram de atender empresas pelo fato de que chegou-se a uma margem de inadimplência de 70% com o ramo empresarial nesse período. Por quê? Quando alguém entra em dificuldade, quais são as 3 coisas que primeiro se deixa de pagar? O contador, o advogado e o condomínio. Por quê? O contador é a pessoa da sua confiança. Então você não vai pagar a pessoa porque ele não vai te protestar. Ele é da sua confiança. O advogado da mesma forma. E o condomínio porque é baixo. A multa é 2%, juro de 1%, atualização monetária. Então isso aconteceu. Isso aconteceu também, muitos corretores de imóveis daquela época acabaram se tornando síndicos profissionais. Certo. Muitos advogados que atendiam empresas, também pelo mesmo motivo, passaram a atender condomínios, porque, tudo bem, o ticket é menor, só que você tem recorrência, tem estabilidade no recebimento. Se o condomínio deixa de te pagar, ele vai ter solvabilidade, vai ter patrimônio para poder buscar. Então, o mercado veio se constituindo, veio se construindo muito fortemente desde esse período. Lógico, existiam empresas já que atendiam condomínios em período antecedente, mas em 2014 passaram a atender mais. E o que acabou acontecendo? De modo geral, para atender os anseios dos condomínios, as contabilidades, administradoras de condomínio e síndicos profissionais passaram a alterar convenções de condomínio, alterar regulamentos internos, só que sem a capacidade técnica necessária. Os gregos antigos, eles diziam o seguinte, que o mundo ele é um grande organismo vivo, uma grande máquina, e cada um de nós somos uma pequena engrenagem. E quando nós entendemos a nossa função dentro dessa sociedade de maneira humilde, não aquela humildade que você conhece da pessoa que está pedindo comida ou dinheiro no sinaleiro. Isso não é humildade, segundo os gregos. Humildade é você saber o seu papel dentro da sociedade e executá-lo bem. Quem não conhece o seu papel e não o executa, segundo o livro da República de Platão, não trai só a si mesmo, trai a toda a sociedade que deixa de ter o melhor que aquela pessoa poderia conceder. E então, quando a gente tem essa estrutura, quando cada um dos atores executa bem a sua função, as coisas funcionam perfeitamente. Agora, quando uma engrenagem passa a fazer pressão nas outras engrenagens, a máquina ela quebra, ela deixa de funcionar bem. Então, quando quem faz a mais do que deveria fazer dá problema, quem faz a menos também dá problema. E o que nós estamos vivenciando hoje é justamente esse ponto. Administradoras encampando funções que acabam não sendo suas por receio de mercado, receio de perder o cliente, porque o concorrente faz, e ela também tem que fazer, se coloca nessa função. É uma distopia natural do próprio mercado, que vai se estabilizando. E aí vem o professor Rudolf von Ehring, pai do direito de propriedade, que dizia para nós o seguinte, que a norma jurídica ela passa a ser necessária, passa a existir a partir do momento que um fato acontece, se repete, passa a gerar incômodo e aí faz sentido que seja regulamentado para corrigir as distorções de mercado. E aí a gente entra no princípio do neoliberalismo. A mão, que antigamente era a mão invisível de Adam Smith do mercado, se autorregulamentaria. A gente sabe que isso não acontece, senão o crack da Bolsa não teria acontecido lá em 1929. Então, numa metodologia neoliberal, o Estado precisa fazer certas intervenções para corrigir aquelas distorções. E o PL 1513 é justamente com esse objetivo, entendendo que pelo menos 30% da população do nosso país, em Joinville é diferente, a gente tem 10% mais ou menos, residem em ambientes condominiais. E quando nós temos bons instrumentos, convenção, regulamento interno, bem formatados, de acordo com a boa técnica jurídica, e levando em consideração que cada condomínio é único, você pode ter aquela estrutura física idêntica, porque a estrutura física não é o condomínio, é a edificação. Condomínio é a massa condominial, são os condôminos, são os CPFs que compõem lá o condomínio. Esse é o condomínio, então cada condomínio é único, e cada condomínio vai ter os seus combinados próprios.
E as pessoas precisam fazer combinados que não ofendam a legislação hierarquicamente superior. Qual é a legislação? Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, leis municipais, leis estaduais. E quem é que tem conhecimento para poder fazer isso? São os advogados. Advogados têm conhecimento para fazer isso. Quando você tem um problema no seu carro, você procura quem? Você procura um mecânico. Você não vai trazer para o advogado consertar seu carro. Se fizer, não vai dar certo, vai dar problema. Vai continuar com problema o carro. Então é o mesmo raciocínio. E quem é o maior beneficiado com isso? São os condôminos, porque a gente conhece empreendimentos que são bem localizados, atendem um público qualificado, não tem patologias construtivas, mas as unidades valem 20%, 30% a menos do que poderiam valer no mercado. E a pergunta vem, por que isso acontece? Porque tem conflitos internos. Os condomínios se tornam verdadeiros condemônios, como o professor Silvio Capanema dizia. As pessoas não conseguem conviver, você já sabe que você vai morar naquele condomínio específico, você vai ter que escolher um lado, uma das facções, porque tem briga dentro do condomínio. E geralmente essas brigas começam por conta de instrumentos mal redigidos, mal elaborados, seja a convenção, seja o regulamento interno. Porque não tem um especialista, não tem uma pessoa que entenda de direito, que possa dar essa a orientação, né, correta na hora de fazer o regimento interno. Isso mesmo, que vai traduzir a realidade daquela massa condominial. Por isso que o Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. É importante sim que você tenha lá um template que contemple aspectos básicos daquela edificação, daquela tipologia de edificação. Agora, você tem que fazer a lapidação desse instrumento para adequar a realidade daquela massa condominial. Certas regras que fazem sentido total para um condomínio idêntico, que só não é o mesmo condomínio porque passa uma rua no meio, a estrutura da edificação é idêntica. Só que aquela regra faz sentido para a edificação vizinha e para a que você mora não faz sentido, porque são pessoas diferentes, são combinados diferentes, são valores diferentes. Aquela missão, visão e valores que a gente faz na empresa também serve para condomínio. Então, é muito importante conseguir traduzir isso num instrumento. Bacana, olha só, que interessante, muito bom, muito interessante esse bate-papo aqui com o Dr. Gustavo Camacho, especialista em direito condominial. Eu tenho uma dúvida quanto a, agora, as ruas sem saídas, alguns locais, algumas localidades estão fechando, colocando uma portaria, as ruas sem saída, isso pode, isso não pode, é regulamentado. Como é que funciona isso? Como é que está essa questão, doutor? Isso é interessante, Thiago, porque a gente tem algumas espécies de condomínio e tem alguns que a gente chama de condomínios, mas não são condomínios, são loteamentos. E a gente tem que fazer distinção do que é condomínio e do que é loteamento. Os loteamentos se submetem à Lei 6766, que é a lei do parcelamento do solo. Esses loteamentos eles podem ter o acesso controlado. A gente tem exemplos aqui em Joinville, que não vou citar nomes de locais, mas tem locais até no centro da cidade, que são bem conhecidos, são bem famosos, tem lagos, então são lugares bacanas e bonitos. São loteamentos de acesso controlado, que não são condomínios. Eles continuam sendo lotes, não tem áreas comuns, nem áreas privativas, tem só matrículas autônomas, e aí os associados, porque se cria uma associação ali daquele loteamento de acesso controlado, se cotizam e pagam um vigilante para ficar lá na porta, na portaria controlando o acesso. Já os condomínios, que podem ser esses ambientes que têm áreas comuns e tem também áreas privativas, esses sim podem ser efetivamente fechados. Agora, a partir de 2017, se tornou possível a existência de condomínios de lotes. Então, aqueles loteamentos que antes não poderiam se tornar condomínios, atualmente podem acontecer. E aí existem prefeituras, inclusive a Prefeitura de Joinville, segundo consta, vem autorizando com maior facilidade, o que não vinha acontecendo antes, a consolidação desses ambientes que antes eram loteamentos em condomínios, potenciais condomínios, que aí você consegue fazer o fechamento, consegue ter o acesso controlado, e aí o que acaba acontecendo? Pode ser que se torne um presente de grego. Por que um presente de grego? A partir do momento que você torna uma rua que anteriormente era pública, com a iluminação pública, os arruamentos públicos, a rede de hidrossanitária que era pública, você torna ela particular, porque quando você absorve como condomínio
aquilo se torna particular, você assume também a responsabilidade pela manutenção. Então, para a prefeitura é maravilhoso, porque a prefeitura ela vai deixar de ter responsabilidade pelas manutenções daquele ambiente. Quem passa a ter que fazer manutenções daquele local são os condôminos, que antes eram loteamento, então os arruamentos eram públicos, todos doados à prefeitura, que tinha a responsabilidade de mantê-los. A partir do momento que você torna aquilo um condomínio, quem passa a ter a responsabilidade pela manutenção são os condôminos. Interessante, bem interessante essa forma, nova forma de se fazer condomínio, né? Colocar um porteiro na frente e ter essa entrada e saída controlada, né? Interessante, sim. Bem interessante. Bacana, mais uma informação aí, trazendo aqui da cidade mais populosa, não é a maior cidade de Santa Catarina. Já me corrigiram, a maior cidade de Santa Catarina é Lages, por área. Sim, extensão territorial. E Joinville, nós temos que falar que é a maior cidade populosa. E Araquari é a segunda maior cidade em extensão territorial do nosso estado de Santa Catarina. Legal, interessante, Araquari eu não sabia não. Ó, mais uma informação aí para você, telespectador. Doutor Gustavo, tem um programa, né? Conte para nós o seu programa. Bom, o programa ele passa, é um programete na realidade, que passa dentro do programa da Vera Toledo lá na Record News, às 13 horas e 30 minutos nas quartas-feiras, na Record News. E também a gente passa um programete um pouquinho menor, de 1 minutinho, na TV BE. Também passa esse programete lá, que daí é um pouquinho mais curto. É 1 minutinho para que passe uma informação bastante qualificada e bastante certificada. Também é possível acompanhar esses programetes no canal do YouTube, que é o Gustavo Camacho ADV, @GustavoCamachoADV. Também o trabalho é todo compartilhado lá no Instagram, que também é a mesma nomenclatura, @GustavoCamachoADV. Todos esses programas, os artigos, as matérias, as participações, elas são veiculadas lá e também no Facebook. Então eu posso entrar lá no YouTube, no Instagram lá, Gustavo Camacho ADV? Isso, o nome do programete talvez seja até mais fácil do que procurar pelo meu nome, é Condomínio Descomplicado. O objetivo de simplificar o que parece tão complexo, tão complicado, esse cotidiano condominial, o que pode, o que não pode, o que vem sendo entendido, quais são as inovações nesse mercado que vem sendo tão falado, tão absorvido, tão abordado lá pelos tribunais superiores. É só pegar os últimos 3 anos para cá, 4 anos, a gente tem notado uma participação muito grande dos tribunais aqui. Isso, legal. Esse é o doutor Gustavo Camacho. Obrigado pela tua presença e volte no segundo semestre, lá por setembro, outubro, retorne para falar mais a respeito de condomínio. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui e retornamos no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação e até breve.